Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Nós estamos alegres porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Mais uma semana para nós agradecermos a Deus, agradecermos por mais uma semana vencida para a glória do Senhor. E eu gostaria de nessa noite compartilhar com vocês um verso da palavra que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 16, que diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu vou repetir mais uma vez, olha só o que diz: alegrem-se sempre, diga alegria, diga mais forte, alegria. Orem continuamente, diga oração. E deem graças em todas as circunstâncias, declare gratidão. Então, quando nós tivermos esses três pilares, assim como a palavra diz, nós viveremos a vontade de Deus para estes dias, para este tempo. Então, que com os nossos lábios nós possamos não somente orar, mas nos alegrar e agradecer. Então, é isso que eu quero te convidar nesta noite a fazer. Feche os teus olhos onde você está. Nós iremos orar, mas eu gostaria que você aí do seu lugar começasse a se alegrar no Senhor pela oportunidade que você tem de estar aqui e começasse a agradecer a Deus pela dádiva da vida, pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa sexta-feira e pela oportunidade que nós temos de receber mais da presença do Espírito Santo sobre nós. Amém? Feche os seus olhos, levante as suas mãos e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, iniciar este culto, iniciar este momento de adoração diante da tua presença com muita gratidão. Nós queremos colocar os nossos corações envoltos, Senhor, nessa gratidão que toca o teu coração. Pai, nós queremos te agradecer porque nós estamos aqui nessa noite com a oportunidade de te engrandecer, de te entregar o nosso melhor louvor e adoração a ti. Pai, que o Senhor possa preparar os nossos corações, as nossas mentes para tudo aquilo que o Senhor vai fazer através da palavra de Deus que será ministrada. Nós cremos, Pai, que deste altar fluirão rios que se achegarão aos nossos corações, e nós seremos transformados, e nós seremos libertos, restaurados, e nós sairemos aqui totalmente cheios de ti. Obrigada, Senhor. Obrigada porque enquanto estamos aqui, o Senhor está cuidando de tudo à nossa volta. O Senhor está cuidando da nossa casa. O Senhor está cuidando da vida daqueles que não estão aqui conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a tua fidelidade se estendeu sobre a minha vida nesse dia. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovaram nesse dia sobre nós. Em nome de Jesus, nós queremos que os céus se abrem e a tua glória se manifesta nessa noite. Porque nada pode parar o povo de Deus. Nada pode calar a voz dos verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, aplauda Ele. Glória a Deus. Aleluia. Louve ao Senhor nessa noite. E declare sobre a sua vida.
que nos move, é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de fé. Nós somos um povo mais perseverante dessa terra, e por isso que nós vamos declarar, assim como aconteceu há muitos anos atrás. O povo de Deus sempre foi muito perseguido, mas nós somos frutos, nós somos a semente, nós somos a semente desse povo que permaneceu, que não desistiu, que morreu, para que hoje estivéssemos aqui. Oh, oh. Vamos declarar? A perseguição. A Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Não vai te parar. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, Senhor, e o que nos move é o que nós cremos. nação, Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de fé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. aplauda Ele. Aleluia. Nada pode parar o povo de Deus. Você é uma testemunha viva dessa perseguição, mas também desse crescimento, desse avanço do reino. E em nome de Jesus, assim como nós vemos uma igreja cheia do Espírito Santo, nós queremos estar aqui totalmente cheios do Senhor. Então que nós possamos pedir, Senhor, acende a chama do avivamento. Eu quero sentir o teu toque, Espírito Santo. Aleluia. Eu trouxe a lenha, eu sou
acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. onde o fogo não apagar, e o amor não falhar, onde a paz reinar é o melhor lugar. onde o fogo não apagar, e o amor não falhar, onde a paz Reinar é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. onde o fogo não apagar, e o amor não falhar, onde a paz Reinar é o melhor lugar. onde o fogo Morar, não cessa, teu amor não falha. onde a paz Reinar é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Oh Espírito Santo de Deus, eu estou a tua casa. Eu escolhi estar aqui para ser totalmente preenchido. Acenda, Espírito Santo de Deus. Eu quero mais. Ora em mim, Ora em mim, de Senhor. todos os lugares Eu escolho aqui o melhor lugar, onde o fogo não apaga, e o amor, ele não falha, onde a paz, ele tem paz para você, é o melhor lugar. onde o fogo não apaga, e o amor, Não falha, onde a paz reina é o melhor melhor lugar. lugar. Onde eu possa estar. Será que você aí no seu lugar, você pode fechar os seus olhos? Você não veio para um encontro comum. Você veio se encontrar com o Todo-Poderoso. E o mais interessante é que Ele habita dentro de nós. Só que muitas das vezes nós enchemos a nossa vida com coisas
sair daqui sentindo essa chama te consumir e arder dentro de você, você vai começar a entender o que você está cantando nessa música. Diz: independente dos amores deste mundo, o melhor amor que eu encontro é quando eu sinto o Senhor. O melhor lugar, pode ter qualquer lugar na face do planeta Terra, mas quando eu estou na tua presença, nada se compara, porque eu te sinto dentro de mim. Então o Senhor, Ele quer te convidar a sentir Ele nessa noite. Então, com seus olhos fechados, não permita que nada desvie o seu olhar daquilo que é necessário para Ele te encher. Então, tira os seus olhos dos problemas, das circunstâncias, e peça para o Senhor: oh Senhor, onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz Reina é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Oh, comece a falar em línguas aí do seu lugar. Permita que o Espírito Santo de Deus mude o ambiente. Aleluia. Glória a Deus. Somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Pode diminuir um pouquinho no altar para mim.
bom, amém? Aleluia. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, dê um abraço. Diga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Amém, glória a Deus. Vamos tentar acertar o altar? Diminui para mim aqui, só não fecha, só diminui o volume. Está alto? Vamos lá. Aleluia. Não, tenta uma cena, por favor, das antigas. 1, 2. 1, 2. Só não fecha embaixo, tá? Aqui fechou. Aqui fechou. 1, 2, 2. Só o volume. Aqui só diminui o volume para mim, por favor. Aleluia. Se puder desligar esse ventilador da ponta. Por favor. Boa noite a todos. Estão bem? Diga, vai melhorar ainda mais. Você sabia que quando você se coloca na presença de Deus, com o coração disposto a receber alguma coisa do céu, você não vai sair desse encontro do mesmo jeito. Você vai receber uma palavra que pode trazer um milagre para a tua vida. A Bíblia nos ensina que basta apenas uma palavra. E quando nós recebemos esta palavra, liberada da boca de Deus, revelada pelo Espírito Santo, ao nosso coração, nós saímos da presença dEle diferentes de como entramos. E Deus tem algo para nós nesta noite, em nome de Jesus, amém? Olha para quem está do teu lado e diga, Deus tem algo preparado para você. Diga, você está aqui porque Ele te trouxe. Muitos receberam este convite, mas, infelizmente, não puderam estar aqui. Ou não quiseram, né? Mas diga, eu quis. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de dar boa noite a todos que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão no trabalho, em trânsito, viajando, que Deus possa abençoar a todos vocês. Gostaria que você pudesse compartilhar o culto desta noite, que esta palavra possa falar a muitos corações. Eu acredito que tem pessoas ávidas a receber algo da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa encontrar alguém nesta noite. Nós temos testemunhos lindos de pessoas que estavam pensando até de tirar sua própria vida, e a pessoa me disse, pastor, sem querer, eu vi um pedacinho do culto e aquilo mudou minha cabeça. Não foi sem querer, foi Deus intervindo de maneira direta para que você não fizesse essa besteira, né? E quantas pessoas oram conosco no final, ou até mesmo no momento que a gente ora e essas pessoas são curadas, são saradas, são libertas. Pessoas que não são da igreja, são de outro lugar, recebem uma palavra de fé e elas são assim muito impactadas por aquilo que Deus fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Amém? Glória a Deus. Então fica aqui meu cumprimento a todos aqueles que estão em casa. Estou feliz de estar aqui. Eu cheguei agora há pouco de Indaiatuba, como vocês sabem, a minha mãezinha está fazendo um tratamento lá, por conta de um tumor no seio, e nós estamos assim, muito esperançosos com respeito ao tratamento. É claro que primeiro é Deus, não é? Nós entregamos esta situação nas mãos de Deus, confiamos nele, e nós sabemos que Ele cuida de todas as coisas. E ela foi lá para a cidade de Indaiatuba, ela foi encaminhada para lá. Então é cansativo, porque
Tem semanas que a gente vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Além de ser cansativo, é dispendioso, mas vale muito a pena pela pessoa que a gente ama. Eu quero agradecer muito a vocês pelo carinho, pelas orações. Você acredita que tem até irmãos que, pastor, me passa o teu Pix pessoal, porque eu quero te fazer uma oferta para você poder pagar o combustível, comer alguma coisa aí com a sua mãe, pagar pedágio. Acredita nisso? O amor de vocês é muito grande. Amém? Então, que Deus possa retribuir tudo isso. É algo que a gente não pede, é somente um coração voluntário e bondoso que faz algo desse tipo e que nos toca profundamente. Bem, nós tivemos a reunião, o curso para batismo nessa semana, foi que dia? Terça. Foi na terça. E nós temos uma foto aí para mostrar. É óbvio que não são todas as pessoas desta foto que vão se batizar, mas ali estão sendo acolhidas. Aí tiramos uma foto todos juntos. Muito legal, né? Vai ser algo diferente. Por quê? Nós mudamos um pouquinho a logística por conta da estrutura que é o batismo. Nós nos reunimos no culto de manhã, nós damos uma palavra especial para eles, tínhamos ali um ato profético, depois a gente fazia uma carreata por toda a cidade, e nós alugávamos um determinado lugar. Obrigado, Lucas. Eu quase peço para você puxar esse tapete um pouquinho, porque eu não tenho espaço lá, mas tudo bem, você puxa uma ponta, eu puxo outra. Vai, querido. Obrigado. Nosso contra-regra. Obrigado, viu? Agora eu tenho mais liberdade aqui, não é? Quando é assim, eu vou no sofrimento até o final, porque eu falo com o pessoal de cá, com o pessoal de cá, com o pessoal de cá, com o pessoal de cá. Então, muito bem. Aí, o que a gente vai fazer? Porque é uma estrutura muito grande. Então, por exemplo, a gente teria 2 cafés, um para os batizandos, né, no dia do batismo, e outro café no integrando, que seria na próxima semana. Então, por conta disso, o que a gente fez? Nós resolvemos fazer assim: no culto de domingo à noite a gente faz o batismo. Nós vamos fazer aqui um batistério improvisado, espero que dê certo, amém? E vamos, Lucas, amanhã a gente faz esse batistério improvisado aqui, hein? O que você acha? Vai ficar legal, né? Depois eu amadureço com você a ideia. A piscina a gente já comprou, né, Leis? A gente tem uma piscina grande, mas são 2 caminhões-pipa para encher. A gente já fez no campo, não é? Um batizado lá, foi muito lindo, mas é aquilo que eu falo, só de água vai R$750 de água. Então, vamos fazer nessa que vai 540 litros. Então, a gente tem que ser inteligente em dados momentos, não é? E eu agradeço muito até alguns irmãos que ofereceram as piscinas das suas casas. Eu agradeço muito. Mas vamos fazer assim dessa vez, vamos fazer um teste. Aí depois nós temos o integrando, aí no integrando a gente vem com força total, porque daí tem o café, a recepção, são os batizandos, são os novos membros, vai ser muito legal. Tá certo? Tivemos ontem, ontem foi quinta, né? Tivemos ontem, não temos nenhuma foto de ontem, né? Mas tudo bem, não precisa procurar, não. Ontem nós fizemos uma reunião, eu convidei pessoalmente aqueles que são candidatos ao ministério pastoral e ao presbitério, e alguns que estão na nossa igreja, que já serviram em suas igrejas, e que são desejosos em crescer no ministério. Então tivemos uma reunião ontem, foi muito proveitosa, muito gostosa, e
Está chegando aí o dia 17, então a gente está nos organizando para fazer essa cerimônia, que vai ser assim impactante na nossa vida e no nosso ministério, até por conta de estarmos ungindo os nossos primeiros pastores, e algo que já deveria ter acontecido lá atrás, Deus sabe de todas as coisas, mas nós vamos estar fazendo agora. Então, teremos aí um corpo ministerial todo renovado, com os nossos pastores, presbíteros e diáconos. Então vai ser algo assim muito lindo. A gente já está trabalhando nessa organização, né? A Leise é a nossa diretora de projetos especiais, foi promovida. Foi promovida. Então, a gente está amadurecendo, né? Muito, muito legal. Falando nisso, ela também já está organizando aí o próximo musical de Natal, tá bombando. Natal não, de Páscoa. Vocês perceberam que eu estou fora de sintonia, né? Isso porque eu descansei 10 minutos. Eu falei, eu estava com tanto sono na viagem. Eu falei assim, eu vou descansar 10 minutos. Aí acordei 10 minutos, eu falei, meu Deus, o culto de domingo. Perdi a hora do culto de domingo. Aí eu descobri que eu estava na sexta-feira e que o culto começava às 8 e não às 7. Aí eu já dei uma aliviada, né? Mas é Páscoa. Está bombando, gente. Os ingressos já estão à disposição, né? E vai ser aquele impacto. A gente tem um teaser aí? Tem um teaser aí com vocês, não tem? A gente passa... Foi passado para a mídia um teaser. Não, eles não passaram. Não, né? Mas é bom o teaser com os nossos atores, né? Aquilo que a gente conversou, tá bom? Aí a gente faz o teaser depois, tá certo? Eu acho que fechou. Domingo, culto especial, né? Batismo, então, às 19 horas. Venha, traga alguém. O Alcides está ali. Obrigado, Alcides, querido irmão, capelão e músico. Quem está do teu lado aí, Alcides? Amigo meu. Tudo bem, amigo meu? Amigo teu, amigo nosso. Como é teu nome? Júnior. Deus abençoe. Amém. Cadê o jogador? Foi jogar, né? É jogador, ele é profissional? É profissional, né? Então, quando é jogador profissional, a gente perdoa, né? É um menino que está lutando pela carreira, então a gente tem orado por ele, é ou não é? Ele diz que se emplacar na carreira, ele paga o aluguel sozinho da igreja. Brincadeira. Mas é um desejo do coração dele, ou não é? Ele é um menino de ouro, né? Tá certo. Nós tomba, mas não breca, é ou não é? Ai, meu Deus do céu. Piada interna, gente. Sem querer, esses dias tombou um carro, né? Mas graças a Deus, está bem e está todo mundo legal. É aniversário? Hoje? No dia que acabou. Que presentão, hein? Nossa, mas só a graça. Vamos lá. Amados, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito pregado na igreja. E eu gostaria de perguntar para você se você consegue me ajudar nesse sentido. Responda aí. Qual assunto mais pregado na igreja, mas menos praticado na igreja? Que assunto é? O mais pregado e o menos praticado. Qual é? Vamos arriscando, gente. Hã? O mais pregado e o menos praticado. Hã? Oração. A gente fala tanto de oração, não fala? Hã? Alguns acertaram. A gente fala tanto de oração, mas aquilo que o crente menos faz é orar. Aí você diz assim, pastor, deve ser algo espiritual na minha vida, porque eu tenho desejo de orar, mas eu não consigo orar. A grande verdade é que a oração não é para você uma prioridade. A oração é apenas o esterpe da vida cristã.
o pneu sobressalente. Você só lembra de orar quando fura um dos pneus. Aí você vai olhar lá no porta-malas, chega lá, o pneu está murcho. Você nunca calibrou o pneu. Você nunca se preocupou com o pneu. Imagina só que nós temos aqui um irmão que furou o pneu do carro dele e numa estrada perigosa, quando ele precisou trocar o pneu, ele abriu o porta-malas, olhou e cadê o pneu? Ele mandou o carro lavar e, segundo ele, nesta lavagem, que já fazia bastante tempo, que não era o lugar que ele mandava sempre o carro, acabaram deixando de colocar o pneu no porta-malas. Gentilmente, eu estou tentando dizer que roubaram o pneu. Então, como que é a nossa vida sem orar? Olha para quem está do teu lado e diga assim, é isso aí. Não, mas tem que fazer com a mão. Como que é a nossa vida sem orar? E você faz, é isso aí. É isso que você está vendo. A nossa vida sem orar, irmãos, é um desastre. Só que a gente não está preocupado com isso. A gente não liga muito para essa questão espiritual. A gente acha que somente ora aqueles que são do clero, aqueles que são da liderança, não é? As pessoas vêm na igreja e termina a pregação, aquela unção, aquele poder, aquela glória, aquela presença, e a pessoa, ela não recebe nada, ela tem que vir para frente para receber oração, porque ela acredita que a oração do pastor é a oração que tem poder para mudar a vida dela. E a grande verdade é que o pastor, ele vai colaborar com você na sua caminhada de fé. O pastor, ele vai te ajudar a buscar aquilo que você está buscando. Mas o pastor vai até metade do caminho, a outra metade do caminho, quem vai é você. Então você não está fazendo a sua parte. Aí você quer que o pastor faça toda a parte, a sua e a dele. Então, nós precisamos desmistificar isso. Porque a igreja tem que ser uma igreja que ora. Porque se a igreja não for uma igreja que ora, vai ser uma igreja sofredora. E não é porque Deus tem prazer em fazer o seu povo sofrer, não. É porque o sofrimento é consequência de uma vida sem Deus, de uma vida distanciada dele. Você está na igreja, mas você pode estar longe de Deus. Porque você não ora, porque você não jejua, porque você não lê Bíblia. Porque você não traz Deus para a sua vida. Então, tem muita gente que se encosta muitas vezes na fé do outro. E a gente vê como que isso é normal por aí, ou não é? Tem um homem de Deus em tal igreja, então eu vou lá. Tem uma mulher de Deus em tal igreja, então eu vou lá. A pessoa nunca vai por causa de Deus, ela vai por causa do profeta, da profetisa, vai por causa de uma celebridade, de alguém famoso. Então Deus é colocado de escanteio. Mas a pessoa, ela espiritualiza e até ironiza, porque ela diz assim, não, eu estou indo por causa de Deus, Deus sabe. Então não dá para disfarçar. Quando eu olho para a sua vida e quando você olha para a minha vida, a gente sabe se Deus se faz presente ou não se faz presente. Por quê? Quando uma pessoa não é de oração, é uma pessoa que ela vive angustiada, desesperada, desesperançada. É impossível alguém que ora não ter estabilidade, controle, domínio próprio, equilíbrio. Uma pessoa que ora é uma pessoa que ela confia em Deus e ela não permite que o medo, o receio, a insegurança roube dela uma palavra de fé que foi liberada. Cuida para mim desse casal que saiu, Michele. É muito importante
que você aprenda a importância da oração para você. Porque quem perde é você. Quando você deixa de orar, quem perde é você. E a gente gostaria de ter uma vida melhor, uma vida de paz, uma vida de harmonia. A gente gostaria de ser bem-sucedido, de ter prosperidade, vitória, grandes conquistas, de romper. Mas se a igreja não entender a importância da oração para a sua vida, ela vai viver uma vida apática, ela vai viver uma vida sem graça, ela vai viver uma vida indiferente. Porque a oração, ela atrai o que Deus tem para você, para a tua vida. E não tem como o diabo cancelar, ou como o diabo revogar, ou como o diabo retardar. Por quê? Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Geralmente nós declaramos este versículo, e nós o fazemos com muita fé. Só que na verdade, o fazemos mais de impulso do que propriamente consciente. Olha o que diz a palavra. Querendo Deus operar, Deus quer. Mas como é que Deus opera? Através da oração. Se não for através da oração, Ele não vai operar. Mas Deus pode fazer alguma coisa na minha vida pela sua graça, sem eu pedir? Pode. Mas não é a forma costumeira de Deus fazer na vida daquele que já foi alcançado pelo Evangelho. Nós sabemos que há necessidade de orar, no entanto, a gente não ora, e a gente não ora não é porque falta tempo. A gente geralmente diz, pastor, eu sou muito ocupado, a minha vida é muito corrida, eu tenho muitos afazeres, é por isso que eu não oro. Não demora muito tempo, a pessoa me procura e diz, pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim, porque as portas se fecharam, porque eu perdi meu emprego, porque eu não estou mais naquela multinacional, naquela empresa, naquele lugar. O que é que Deus permitiu que acontecesse? Ele disse que não tinha tempo mais. E Ele colocou Deus não como prioridade. Ele deixou Deus de lado. E Ele disse que era por falta de tempo. Agora Ele tem tempo, porque agora Ele não vai mais trabalhar. Agora Ele tem tempo livre para poder buscar Deus, para poder jejuar, para poder se consagrar. Aí você diz assim, pastor, isso é possível? É possível. Por exemplo, tem gente que está desempregada e a gente ora, Deus abre a porta de emprego para ele, e a porta de emprego não vem. Por quê? Porque é a gente orando, não é ele orando. E quando você ora, você não pode orar para Deus te dar alguma coisa. A oração, o objetivo dela é de você ter comunhão com Deus. Vamos entender bem o que eu falei. Eu não disse que está errado você pedir ou de você querer alguma coisa. Eu disse que a maior parte das vezes que a gente vai orar, e a gente chama isso de oração, é um chororô, é uma questão de só pedir, e a gente se coloca diante de Deus como se fosse pedinte. Então nós precisamos, em nome de Jesus, compreender que o objetivo da oração é me aproximar de Deus e trazer o céu para a terra. Olha o que diz a Bíblia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a oração, ela vai trazer o céu para a terra. Nós vamos ver a materialização daquilo que Deus tem para a nossa vida, quando nós nos dispomos a orar. Você não pode orar porque tem medo de uma desgraça. Tem gente que fala, pastor, estou sentindo uma angústia dentro do meu coração, parece que algo ruim vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, o nosso espírito sabe de coisas que a nossa alma não sabe. Pode ser um sentimento legítimo do Espírito Santo te alertando? Pode. Mas por outro lado, pode ser um sentimento onde o Espírito Santo, ele está te incomodando, para que você possa buscar a Deus.
Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, dependendo da nossa atitude, daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente não faz, a gente pode estar entristecendo o Espírito Santo de Deus. E no nosso espírito, nós vamos perder essa conexão, essa comunhão, então nós nos sentimos incomodados, a ponto de uma angústia, de um sentimento ruim tomar conta de nós e a gente não sabe discernir o que é. Mas quando você, por exemplo, é uma pessoa de oração, você está passando pela pior fase da tua vida, pela pior situação da tua vida, mas você tem aquela paz, como diz a palavra, que excede todo conhecimento, ou seja, não dá para explicar. Não dá para explicar. Você, naquele momento turbulento, naquela tribulação, naquela prova, você descansa em Deus. Então, como eu disse, aquele que é de oração é uma pessoa que confia, que acredita, que deposita em Deus uma fé genuína. E é claro que esta fé, ela não é fabricada por nós. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que esta fé é gerada pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. Então, quando eu começo a orar, mesmo sem vontade de orar, você sabia que quando você começa a se dedicar a uma vida de oração, você vai começar a orar sem vontade de orar? Por quê? Porque a nossa carne, ela não está treinada a orar. A nossa carne, ela reclama. A nossa carne, ela quer fazer outras coisas que não são espirituais. Por exemplo, vocês já pararam para pensar no lugar que o celular ocupou na nossa vida? Você sabia que, segundo as pesquisas, apontam que no Brasil, a média do uso de celular chega a ser de 8 horas. Hoje a pessoa, ela não consegue ficar sem celular. E isso já é uma doença, é uma compulsão, é algo doentio. Ela leva o celular para o banheiro, ela está comendo, vendo algo no celular. Hoje, muitos nem assistem mais TV, mas estão ali, firmes no celular. Imagina só a dependência, não de Deus, mas do celular. E o celular passou a ser um objeto de idolatria na nossa vida. Quando você esquece o celular, esqueci meu celular, você tem que correr, você tem que pegar, você, sabe, parece que você está desnudo, sem roupa, porque você está sem o seu celular. Só que a gente não se sente assim quando deixa de orar, quando deixa de jejuar, quando deixa de ler Bíblia, quando deixa de buscar a Deus. Por quê? Porque a nossa carne, ela foi condicionada a não sentir falta de Deus. E Deus para nós é algo extremamente necessário. Nós não conseguimos viver sem Deus, nós não podemos viver sem Deus. Mas esta geração se acostumou a viver sem Deus, a não querer Deus. Então, o inimigo, ele trabalha como? Ele substitui aquela fome interna de Deus, a pessoa, então, ela preenche de outras formas. Alguns preenchem bebendo, outros fumando, outros se drogando, outros se prostituindo, outros na balada. Enfim, cada um tem a sua forma de preenchimento. Por exemplo, tem gente que é séries. Eu não estou falando aqui contra você, eu não quero aqui chocar você, eu não quero aqui cobrar nada de você, porque quem convence é o Espírito Santo, não é o pastor. Eu não estou aqui para te atacar, mas eu quero te falar que as séries, elas vão trabalhando de forma inconsciente na tua cabeça, a ponto daquilo que você está assistindo passar a fazer parte da tua personalidade sem você perceber.
todos os teus valores e os teus princípios, eles são mudados por algo que foi arquitetado pelo inferno nos estúdios de Hollywood. Tudo começou lá em Hollywood. Eu sei que hoje existem muitas produtoras independentes, mas, por outro lado, isso acontece, nada daquilo que é encenado, nada daquilo que você assiste é casual, como uma novela. Olha como é que funciona a novela, você assiste a primeira parte, o primeiro capítulo. Geralmente, quando termina uma novela, você diz assim, não vou assistir mais novela. Não quero mais assistir novela. Aí a pessoa assiste a outra que vai começar. Aí ele diz assim, não, eu não ia assistir, mas eu só quero ver o que vai acontecer amanhã, depois da manhã. E a pessoa, ela entra no mesmo ciclo, e ela começa a assistir uma série de coisas que corrompem os nossos valores, os nossos costumes, a nossa ética, a nossa moral. É uma afronta à palavra de Deus, porque tudo aquilo que nós vemos nas novelas não são mais inocentes, nem lá atrás eram, só que a coisa não era explícita. Hoje a coisa assim está muito à mostra, escancarada, e as pessoas estão sendo influenciadas pelo meio. Imagina só que num programa, numa novela, num filme, num seriado, quando uma atriz se vestia de uma forma, logo aquela roupa virava moda. Quando ela usava um apetrecho, uma bijuteria, uma joia, um adereço, logo aquilo virava febre, todo mundo queria usar, todo mundo queria se parecer com a atriz, com o ator. Quando ele usa um carro, quando ele usa uma roupa, quando ele usa um calçado, quando ele usa um relógio. Então nós somos influenciados pelo fruto do meio, e nós muitas vezes ignoramos isso. Então nós trocamos Deus por coisas que estão aparentemente nos satisfazendo. Quer ver uma coisa? Às vezes você está com fome e diz, eu vou comer uma coxinha e vou beber um refrigerante. O teu estômago, ele foi enganado. Você comeu algo que não tem nutrientes. Você não comeu algo saudável. Você vai ter um sentimento de saciedade. Mas, na verdade, você não foi nutrido. Você não foi alimentado. Isso acontece muito conosco, a gente come muita besteira. E nós saímos do peso, e para voltar no peso é muito difícil. Algumas pessoas não conseguem, elas precisam recorrer a tratamento profissional. Isso prejudica muito a saúde, e é por conta disso que muitos estão doentes. Boa parte das patologias, das doenças do nosso século é por conta de uma má alimentação, por conta do alimento que é plantado na terra, e a terra hoje ela não tem mais a mesma força, o mesmo vigor que tinha antigamente. Então, a planta, a verdura, os legumes, não possuem os mesmos nutrientes que antigamente. O agrotóxico. Quando nós falamos de alimentos, nós falamos das mudanças genéticas. Hoje tem muita coisa que você come, que está lá na caixa, já é escrito, e isso é obrigatório, é um alimento transgênico, aquilo vai fazer mal para você. Só que não vai fazer a curto prazo, vai fazer a médio e longo prazo. Então a gente não liga. Então a gente vai comendo, a gente vai nos enchendo de tanta coisa que não nutre. Aquilo lá não tem vitaminas, proteínas, sais minerais, nutrientes. Aquilo é para enganar o estômago. E a gente faz isso. A gente não faz porque a gente não pensa. Ou melhor, a gente não faz... É porque a gente não pensa mesmo, porque se a gente pensasse, se tivesse consciência, a gente não fazia. Mas você sabia que muita coisa hoje
foi preparada para despertar o teu vício, e aquela comida, ela traz um prazer, só que esse prazer, a médio e longo prazo, vai enfermar, vai inflamar o teu corpo, não é? O teu intestino. Hoje, o intestino é chamado de segundo cérebro, o aparelho digestório. Então, é muito sério isso. Então, nós precisamos entender que o diabo, ele está fazendo isso. Tem coisa que não sacia você espiritualmente. Então, você procura algo que vai anestesiar a tua alma. Algo que vai te tirar da realidade. É como se fosse uma droga, vai trazer um torpor. E você fica dependente. Aí a oração, ela fica de lado. Então você só vai pensar em orar quando você passa por uma dificuldade, por uma luta, por um problema, por uma crise, por uma perseguição, por uma injustiça, por uma ameaça, por uma luta qualquer. E quando você precisa do vigor, da força, da vitalidade, da energia espiritual, da autoridade, da fé, você não vai ter. Sabe por quê? Porque não é algo fabricado do dia para a noite, é algo construído ao longo dos nossos dias. Então, quando você marca este compromisso com Deus, eu vou começar minha vida de oração, eu vou orar 15 minutos por dia. Daqui a pouco, você vai aumentar para meia hora. Depois você vai aumentar para 45 minutos, daqui a pouco você vai estar orando 1 hora. Jesus disse para os seus discípulos no Getsêmani: nem 1 hora podeis orar comigo, nem 1 hora podeis orar comigo. Imagina se a Bíblia cobrasse de nós o dízimo do tempo, 2 horas e 40 minutos, o dízimo de 24 horas. Mas quando a palavra diz que eu devo orar sem cessar, as pessoas não entendem isso, não é estar trancado dentro de um lugar e não ter contato com ninguém. A palavra está falando que você precisa estar ligado, conectado, plugado com Deus 24 horas por dia. Mas isso não significa que você não deve ter a sua solitude, o seu devocional, o seu momento a sós com Deus. Porque isso traz muita força para nós. Isso realmente libera muito da graça e do favor de Deus na nossa vida. Então, nós sabemos o que precisamos fazer, mas nós não queremos fazer. E quem mais perde? Olha para quem está do seu lado e pergunta para ele: e quem mais perde? Aí você responde: eu. E quem mais perde quando deixa de orar? Eu. Teu irmão falou: Deus. Não, Deus não perde nada. Se eu orar, Ele é Deus. Se eu não orar, Ele continua sendo Deus. Quem mais perde é você. Mas preste atenção, quando a gente fala perde, a gente pensa: não, eu vou ter prejuízo, eu vou deixar de ganhar alguma coisa, eu vou ter algum tipo de dano, eu vou perder. Essa é a mentalidade carnal. O que eu estou falando é da alegria, gente, do prazer, da satisfação, de se relacionar com Deus de uma forma íntima, particular, estreita, pessoal. Você vai se desconhecer como pessoa, você vai mudar radicalmente. O problema é que mesmo estando dentro de uma igreja, nós somos mais carnais do que espirituais, mas nós temos uma linguagem espiritual que engana. E a gente usa um evangeliquez, nós temos o nosso idioma, está amarrado, né, frita, tosta, torra, cozinha, assa, em nome de Jesus, e a gente fala: nossa, essa pessoa é espiritual, tudo que ele fala, ele põe Deus no assunto, ele repreende, ele parece ser uma pessoa de fé. Mas como eu falei, como é que nós conhecemos uma árvore? Pelos frutos. Quais são os meus frutos? Quais são os teus frutos? Quais são os nossos frutos? Então nós devemos nos preocupar com os nossos frutos. Sabe, você pode olhar para a tua vida hoje, fazer uma avaliação de como ela está. E eu sei que não é fácil a gente fazer isso, a gente não gosta de fazer isso, a gente foge desse confronto pessoal.
Mas é importante você olhar para a tua vida e começar a analisar que tem muita coisa que está dando certo, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Mas tem muita coisa que não era para estar acontecendo, e aconteceu porque você baixou a guarda, porque você ficou desguarnecido, porque você saiu debaixo do guarda-chuva de Deus, você saiu debaixo da proteção de Deus. E você então começou a caminhar de forma autônoma, independente, fazendo tudo do jeito que você queria fazer. E quando você faz tudo do jeito que você quer fazer, não vai dar certo. Você já pode assumir a derrota antecipada. Por isso que nós devemos buscar Deus, porque o nosso Deus é chamado de o Deus da bênção, é aquele que Ele vai nos abençoar. Desde a hora que acordamos, nos levantamos, nos preparamos para enfrentar o nosso dia, o Senhor está conosco durante o nosso dia, em cada impasse, em cada situação, em cada dificuldade, em cada luta. Ele está conosco. Ele é aquele que nos devolve sãos e salvos para a nossa casa. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que cuida dos nossos enquanto nós trabalhamos. Então esse Deus é maravilhoso. Ele está no controle de tudo. Mas há quem diz assim, Deus não está no controle de tudo. Se tivesse no controle de tudo, não havia tantos crimes hediondos como a gente vê por aí, é verdade. Mas deixa eu tentar traduzir isso para você. Quando eu digo que Deus está no controle de tudo, é óbvio que não está no controle da vida daqueles que não querem Deus. Porque eles têm o livre-arbítrio. Se eles quiserem fazer o mal, praticar o mal, eles vão fazer, mas depois vai ter uma cobrança espiritual da parte de Deus. Não se trata de ser descoberto ou não, e punido pela justiça da terra, mas Deus vai tratar, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem e todo o mal que fizer, seja crente ou seja descrente. Davi dizia, os olhos do Senhor estão postos em todo lugar, para onde eu irei? Então quando a gente entende isso, a gente vai ter temor no nosso coração, e a gente vai vigiar mais, com aquilo que a gente pensa, sente, fala, pratica, sabe, pessoas que exercem uma influência muito grande na tua vida, e essas pessoas acabam te tirando da comunhão com Deus. Você tem necessidade de aceitação, de aprovação, então você acaba cedendo aquilo que estas pessoas estabelecem inconscientemente para você. Aí você quer agradar aquelas pessoas para fazer parte daquele grupo, porque você gosta daquela casa, você gosta daquele convívio, você gosta do que eles fazem. Então, isso é muito perigoso. Então, nós precisamos entender que a oração, ela tem um papel, assim, de nos dar um discernimento, ou de abrir os nossos olhos, e a gente começa a enxergar aquilo que é Deus fazendo e aquilo que é o inimigo fazendo. E você então, como é de Deus, você vai querer andar com quem é de Deus, estar em lugares que vão promover a tua fé, você vai buscar ser mais frequente na sua igreja, porque o diabo ele trabalha esfriando as pessoas na sua espiritualidade e roubando a sua fé. Você sabia que as pessoas que mais me pedem atendimento, conselhos, atendimento, são aquelas pessoas que não são assíduas nos cultos? Porque, na verdade, o altar, ele resolve boa parte dos problemas que nós temos, se não a maior parte. Se você permitir que o Espírito Santo fale no teu coração, você sai de um culto cheio da graça de Deus. Mas quando você está no natural, você está aqui, mas você está pensando em outras coisas. Será que eu fechei a casa? Será que eu tranquei o carro? Será que eu desliguei a TV? Será que eu apaguei o fogo do fogão? A pessoa, ela está aqui, mas ela está de corpo presente, mas o espírito não está aqui. Então, quando você entra na igreja, você tem que dizer, Deus fala que o teu servo ouve. Eu estou aqui para te ouvir hoje, Deus. O Senhor conhece o meu coração.
o Senhor tem uma palavra para mim hoje. E eu quero receber o que o céu tem para a minha vida, porque basta uma palavra. Se você recebe desta palavra que Deus libera para você, você sabe que é para você, e você vai andar nesta palavra, e primeiro você vai andar nesta palavra, que é uma promessa. E quando esta promessa te desafia, e você permanece firme em Deus, você pode ter certeza que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Você já analisou que tem gente que vive na base da profetada, da visagem, da revelagem? Sai daqui, vai para lá, sai de lá, vai para acolá, só que a vida da pessoa nunca se resolve. Por quê? Porque Deus não quer que ela viva nesse tipo de onda. Deus quer que a pessoa tenha uma vida com Ele, de busca, de oração, de entrega, de doação. E é muito interessante quando Deus começa a ministrar na tua vida, porque geralmente quando você vai orar, você é a vítima de todos. Você diz, a minha vida está assim, é culpa do fulano, do cicrano, do beltrano, mas daqui a pouco, quando Deus começa a tratar com você, você vai descobrir que, na verdade, está tudo certo, porque as pessoas não vão mudar, quem vai mudar é você. As pessoas vão continuar do mesmo jeito que elas são. Eu tenho conversado com algumas pessoas, e elas têm testificado, e elas dizem, pastor, como lá mudou? Eu digo, não mudou, continua do mesmo jeito, quem mudou foi você. E é verdade, é a nossa vida que é impactada, somos nós que somos impactados, somos nós que somos transformados à luz da palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Então, se você quer mudar de vida, você tem que começar a orar. Mas pastor, eu não sei orar. Você pensa que não sabe, mas o Espírito Santo, que é mestre, professor, ensinador, doutor, ele está dentro de você, e esse Espírito Santo vai te ensinar a crescer em oração dia a dia. Você não vai se conhecer. Quando a gente fala de Davi, que Davi enfrentou Golias, a gente faz uma analogia, onde a gente diz que quem era o gigante era Davi, não era Golias. Só que o exército olhava para Davi como se fosse um menino. Eles pensavam que Davi seria destroçado por conta da força e do ódio implacável de Golias. Golias já tinha matado os maiores heróis de Israel. E a gente diz, não, quem era gigante era Davi, sabe por quê? Porque ele orava. A gente olha para ele e vê um menino, de aparência dócil, como diz a Bíblia, estatura mediana, com sardas no rosto, e a gente vê ali alguém impotente, mas você está enganado, porque aquele menino tinha tanto de Deus dentro dele, que ele foi promovido por Deus naquele dia. Deus preparou tudo, para que naquele dia, Davi, ele fosse promovido. Deus preparou aquele show pirotécnico, Deus cuidou de cada detalhe. Foi Deus que disse para o pai de Davi, olha, vai lá e pede para ele levar pão para os irmãos e queijo para os generais. Se ele fosse um filho desobediente, ele não tinha entrado no propósito de Deus, mas ele era um filho obediente. Ele foi, quando ele chegou lá, ele viu aquela ofensa contra Deus, e ele toma as dores, e ele se levanta revoltado no seu espírito. Quem é esse incircunciso que fala assim contra o Deus vivo? É Golias, é o gigante que matou os guerreiros mais preparados, treinados do exército de Israel. Mas ninguém vai pará-lo, ninguém vai fechar sua boca, ninguém vai matá-lo. E todos estavam com medo. Mas Davi estava agigantado no seu coração. Por quê? É aquilo que eu falei. Quem está cheio do Espírito Santo não tem medo, não tem receio e não tem insegurança. Eu sei que humanamente ele tremeu. E eu sei que isso faz parte da gente. Mas nós trememos por fora, mas por dentro a gente tem que confiar plena e totalmente em Deus.
Amém? Então, é assim, as pessoas vão olhar para você e elas podem não ver nada de especial, mas Deus olha e vê algo de especial em você. Deus vai te levantar como uma pessoa diferenciada no meio onde você está. Deus vai te ungir, Deus vai te capacitar, Deus vai te preparar para um novo tempo. E nós temos pregado aqui neste altar, durante estes 2 meses que já se findaram, de janeiro e de fevereiro, que este ano de 2004 é para nós o ano da colheita. E colheita só vai acontecer na vida daquele que planta. Então, se você plantar oração, você vai colher a resposta daquilo que você vai estar alinhando com Deus. Chegou um tempo na minha vida que eu pedia pouco para mim, quase nada. E eu orava e intercedia por outras pessoas. Foi isso que eu quis dizer quando eu falei a respeito de ser pedinte, porque muitas vezes a gente já chega naquele desespero, querendo alguma coisa. Eu me lembro de algo interessante, lá atrás no nosso ministério, já faz um bocado de tempo, tanto é que vocês vão se identificar com aquilo que eu vou falar. Nós tínhamos uma irmã na igreja que ela vendia Christian Grey. Não sabe, né? Ela vendia aqueles catálogos, eram produtos, ela vendia Avon também. Ela vendia lá uma série de coisas. Então ela ia na casa das pessoas para vender. E as pessoas da igreja ficavam ressentidas com ela, porque ela ia lá por conta de um interesse de vender alguma coisa para ganhar dinheiro, não era por amizade. Olha como é que funciona. Se ela fosse numa casa, deixasse o catálogo dentro da bolsa dela, olha, eu vim te ver, eu vim tomar um café com você, olha, eu trouxe aqui uma broa de milho. Aí a pessoa ia dizer, puxa, eu me sinto honrada, que alegria. E você, o que está fazendo da vida? Fala, eu estou vendendo uns catálogos. Você tem ele? Oh, por acaso, eu tenho aqui dentro da minha bolsa, eu trouxe aqui os 10, que eu represento as 10 empresas. Posso dar uma olhadinha? Pode. E a pessoa saía de lá vendendo um monte de coisa. O que eu mostrei para vocês aqui? É que se existir comunhão, e a gente tem que estreitar o nosso relacionamento com Deus, se existir comunhão, tem coisa que vai acontecer de forma orgânica, de forma natural. Mas a gente faz o quê? A gente quer arrombar a porta, a gente quer ir para cima, a gente quer receber tudo na força. E olha o que diz a Bíblia. Que não é por força e nem violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu conto essa ilustração, Lucas, era a Neide que recebia essa tal visita, né? Faz tanto tempo que ela não deve nem lembrar, mas ela que me disse, pastor, a pessoa vai lá para vender o catálogo, ela devia ir lá para me ver, né? Eu disse, é verdade, mas eu guardei essa ilustração, que a gente faz muito isso, é ou não é? Nós somos muito desinteressados dos outros, e depois você precisa de um favor dos outros. Por exemplo, tem um irmão na igreja, que você não olha nem na cara dele, não diz nem a paz do Senhor, aí de repente o teu carro quebra, e o irmão passa do teu lado e você diz, pastor, essa igreja não vive em amor, porque o meu carro quebrado, passou o irmão olhou na minha cara e passou direto. Eu falei, o irmão te conhece? Você tem amizade com o irmão? Você conversa com ele? Mais ou menos. De vez em quando o senhor diz assim, olha para quem está do seu lado, e diga, oi, eu falo, oi. Mas é só isso. Imagina só, se hoje você precisar de 5 mil reais, para quem você vai pedir? Não vale falar pastor. Sabe o que significa isso? Nós não temos ninguém para nos dar um socorro. Vamos baixar, não precisa ser 5. Vamos colocar 3 mil. Também não tem. Vamos colocar 1 mil. Também não tem. Sabe por quê? Porque nós somos péssimos de relacionamento. Mas você não pode se relacionar com outro pensando em ser favorecido numa necessidade. Não, você tem que ser sincero, porque quando a gente tem uma amizade, a gente sabe quando a pessoa é interesseira.
E todo interesseiro é pesado para a gente. Aí você quer fugir daquela amizade. Então a gente tem que ser muito sincero naquilo que a gente demonstra. E do mesmo jeito acontece com Deus. Tem gente que se relaciona com Ele e até tem uma vida de oração, mas é só na base do interesse. A oração dele é do começo ao final. Deus me dá isso, 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 me dá isso. E nós aprendemos que relacionamento com Deus, antes de pedir, é dar. O que a gente dá para Deus? Eu dei minha vida para Deus. Será que Deus deu mesmo? Você faz o que você quer. Eu tive um atendimento com um pastor, foi muito interessante, porque ele falou assim: eu sou pastor de um ministério independente, então eu mando em mim mesmo. Sou eu que faço os meus horários, sou eu que faço as minhas agendas. Então, eu sou eu, e está tudo certo. Eu falei: pastor, você trabalha para a pessoa mais exigente do universo, que é Deus. A tua vida não é tua, a tua vida pertence a Ele, é Deus que tem que dirigir a tua vida nos pormenores. Então, estou errado? Eu falei: totalmente. Deus ficou de fora dessa agenda, dessa programação. Deus ficou de fora da tua vida. Então você tem que repensar. Então imagina só, quando a pessoa está orando, aí ela se acha no direito de mandar em Deus e dizer o que é que Deus tem que fazer na vida dela. A pessoa, ela deixa de ser criatura e passa a ser criador. Ela usurpa, ela rouba o lugar de Deus. E Deus fala na sua palavra que a criatura não deve se colocar no lugar do Criador. Quem é você? Você é criatura. Você foi feito por Ele. Então você tem que saber quem está acima de você. E nós muitas vezes não compreendemos isso. Então imagina só, a nossa vida cristã não pode ser uma vida na base do interesse. Se o Senhor me der, eu vou ser dizimista. Se o Senhor fizer, eu vou ser dizimista. Se o Senhor me abençoar, eu vou te devolver. Se o Senhor me abençoar, eu vou te dar. Uma vez teve uma irmã, no nosso primeiro escritório na Rua do Mercado. Era uma casa em cima das Óticas Califórnia. Ia ter o sorteio das casinhas, aqui em Bragança. Antigamente falava Coab, hoje é CDHU, né? Aí a irmã foi lá para orar, falou: pastor, amanhã vai ter sorteio, se Deus não me der uma casa, eu não sirvo mais Ele. Eu falei: o teu amor por Deus se resume numa casa. A pessoa, ela se achava tão espiritual, que podia fazer chantagem com Deus. Ela podia fazer chantagem emocional. Se o senhor não me der, eu não venho mais. Aí eu disse: irmã, nem vou orar por você, você pode ir embora, sem oração, sem bênção, sem intercessão, porque eu não vou orar por você. Você é muito egoísta. A irmã começou a chorar. Ela falou: pastor, o senhor não tem amor no coração. Eu falei: você acha? Ela falou: eu acho. Porque o senhor devia orar comigo. Tá bom, eu vou orar com você. Deus, se o senhor não der uma casa para essa irmã, eu vou deixar de ser pastor. Não, tem cabimento um negócio desse? Vocês perceberam que nós somos meninos na fé? Dá bola, põe debaixo do braço, não vou brincar mais. Não é assim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se o senhor não me der a casa, foi porque foi para uma pessoa que precisava mais do que eu. Mas eu sei que a minha casa vai vir na hora certa. E o Senhor sempre me abençoou por pagar os meus aluguéis, e eu creio que o Senhor é comigo, o Senhor vai continuar me dando saúde, força, oportunidade, e eu vou continuar pagando as minhas contas. Isso é um crente maduro. Eu me lembro em um ano, eu não me lembro se eram 15 pessoas ou 17 pessoas que conseguiram as suas casas, e foi uma grande bênção. O pai da Michele, a mãe da Michele,
foi nesse tempo. Teve um irmão que ele ganhou a melhor casa, uma casa muito ampla, muito bonita, e não demorou muito tempo, ele perdeu a casa. Amados, se você quiser dar continuidade para aquilo que você recebe de Deus, você precisa ter um coração generoso, grato, e reconhecer que Deus fez o que fez. O que foi que aconteceu? Depois da bênção, se afastaram de Jesus. E tem gente que fala, para pastor, não acredito nisso, não. Pois é, quando você vira as costas para Deus, você dá oportunidade para o maligno agir. Eu sou pastor. Deus me deu um carro. E quando eu estava pregando certa vez, Deus me mostrou uma pessoa sentada na ponta da fila, na ponta das cadeiras, a terceira fila. E eu pregando, Deus falou, dá o carro para ela. Eu falei, o diabo está mandando eu dar o carro. Não pode ser Deus. Eu vou andar a pé, vou dar o meu carro, estou pagando ainda. Imagina, eu dou o carro e continuo pagando. É o diabo. Não pode ser Deus. E a segunda vez eu ouvi aquela voz, dá o carro para ela. E eu pregando, eu bati o olho, falei, mas não pode ser, está amarrado em nome de Jesus. E eu estava ali numa briga, gente, numa batalha espiritual, pior do que Jacó. No Vale de Jaboque. Foi lá? Vocês nem sabem onde foi a briga. Aí, o que foi, no vale, como que é o nome? Veja aí para mim, para eu corrigir, onde foi a briga de Jacó. Vale de Jaboque, acertei? Não faltei nessa aula. Aí, Deus falou 3 vezes para mim, e eu não dei o carro. Depois ele não falou mais. 3 meses depois eu perdi o carro. Aí você vai falar, foi o diabo? Não, não foi. Foi minha desobediência, foi a minha teimosia, foi a minha falta de sensibilidade. Deus poderia ter salvado a igreja financeiramente naquela época, porque é o seguinte, quem que planta um carro? É uma boa semente, não é? Estando aqui nesta igreja, eu já plantei um carro na vida de uma pessoa, já plantei moto, né? Já fiz boas ofertas. Aí diga assim, para eu receber... Vamos lá, todo mundo. Para eu receber boas sementes, eu preciso ser bom solo. Aí você pergunta para quem está do seu lado, você é bom solo? Aí se a pessoa diz, eu sou, você diz assim, eu vou plantar na sua vida. Amém? Então imagina só, quando a gente tem discernimento, a gente vai fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. E muitas vezes Deus vai te pedir aquilo que não tem lógica. Lá atrás no nosso ministério, começo ainda, nós estávamos passando por uma dificuldade financeira muito grande. Aí Deus falou no meu coração, faz uma semente especial. Aí eu falei com a nossa tesoureira, eu disse, tira tudo que tem na conta, eu vou plantar numa igreja lá em São Paulo. Na época, amados, não tinha carro, eu botei o dinheiro no envelope, fechamos, colocamos lá as informações da nossa igreja, para que o pastor pudesse orar por nós. Tomei o busão, fui lá na igreja de São Paulo e coloquei lá na hora da oferta. Sabe quando você faz aquela oferta e diz assim, Deus, não se esqueça de mim? Foi a oração que eu fiz. Na minha inocência ou na minha tolice, eu disse, Deus, não se esqueça de mim. E essa oferta, ela revolucionou o nosso ministério. Você tem que pensar isso, que se você continuar plantando pouco, você vai experimentar do pouco, do quase nada, daquilo que pinga, goteja, das migalhas que caem da mesa. Isso é bíblico, só que nós lemos a palavra sem querer ter essa compreensão. Então sempre você vai estar com problema financeiro, econômico, material, sempre você vai estar enrolado, sempre você vai estar aflito, sempre você vai estar angustiado. E Deus quer te dar uma vida, talvez de não muito dinheiro, porque não vai acontecer logo de cara, mas
o milagre de Deus começar a prover, suprir, multiplicar, aquilo vai te trazer uma segurança, vai te dar assim uma paz de espírito, você vai dormir tranquilo, você vai ter aquela confiança de que é Deus mesmo cuidando de você. Então, nós muitas vezes lemos a palavra, mas nós não queremos entender aquilo que ela fala. A Bíblia diz que aquele que planta muito, colhe muito, mas a igreja tem uma dificuldade para plantar muito. Então, uma igreja que planta pouco, ou que faz aquilo por obrigação, e quando é que vira obrigação? É quando eu faço sempre aquilo do mesmo jeito, e aquilo não toca nem o meu coração mais, e nem o coração de Deus mais. Teve um irmão um dia desses, que ele entregou uma oferta, e eu falei, vamos orar, ele falou, não precisa. Eu disse, meu irmão, você está dispensando oração, então você está bem mesmo na fita, né? Ele falou, não pastor, eu sei que o senhor ora, eu sei que o senhor tem costume de orar, está tudo certo, se orar está bom, se não orar também não está bom, está tudo certo, está bom. Eu disse, irmão, tem alguma coisa errada que você precisa corrigir na tua vida. Por quê? Porque nós dependemos de Deus, amados, para tudo. Então não importa, sabe, eu vou lá na casa da Rosieiras, ela me chama lá, estou conversando com o Toninho, conversa animada, conversa de homem, né, Toninho? Conversando lá, umas coisas, aí chega a Rose e fala assim, pastor, vem cá, eu vou te mostrar aqui, a minha árvore de não sei o que, está dando fruto. Aí eu penso que é um fruto desse tamanho, eu chego lá, é um frutinho minúsculo. Ele falou, pastor, é o primeiro fruto. E é isso que é bonito em nós, amados, sabe por quê? É você se alegrar com os pequenos frutos, porque quem se alegra com os pequenos frutos vão colher grandes frutos. Só que a gente, sabe, se condicionou a você chega aqui, joga o teu envelope dentro do cesto e está tudo certo. Mas se você ficar no teu lugar também, não entregar nada, está tudo certo, e você não está preocupado com o reino de Deus, com a obra de Deus, com o ministério que você faz parte, com a igreja que você pertence. E Deus, Ele está levantando um povo nesse ano de 2024 para prosperar muito. Mas são aqueles irmãos que vão plantar muito e vão ter uma grande colheita. Agora, se você é tímido, se você não tem ousadia profética, ou se você faz nesse descaso, sabe, não, eu vou fazer qualquer coisa. Eu disse ontem, numa reunião que tivemos, onde nós conversamos com os nossos candidatos a pastores, presbíteros, diáconos, eu falava sobre isso, porque chega a um ponto onde a pessoa, ela pega o envelope, e ela entrega sem nada, sem colocar o nome, para de repente dizer assim, não, eu entreguei alguma coisa. A igreja vai pensar que eu entreguei alguma coisa, o pastor vai pensar que eu entreguei alguma coisa, ou seja, quem ela está enganando? Ela mesma. Então, quando você diz assim, sabe, aquela oração sincera, quer mudar a tua vida financeira? Deus, eu não vou te roubar mais, porque é isso que Malaquias fala, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, vós e toda a nação. Quando eu entendi a revelação de Malaquias, eu parei de pregar sobre maldição, comecei a falar sobre bênção. Vocês não vão me ver falando sobre maldição. Eu não vou chegar aqui e dizer, você vai ser amaldiçoado, você vai perder o que tem. Eu tive um pastor que dizia assim, se você tem 2 televisões e não entregar uma para Deus, ela vai explodir no teu quarto. Ele dizia, se você tem 2 carros, não der um para a igreja, ele vai pegar fogo na Fernão Dias. Era o pastor que pregava na igreja que eu fazia parte. Estava enganado. Tanto é que a igreja fechou, que o ministério fechou, não existe mais. Amados, nós não chegamos aqui de forma apelativa, nós não chegamos aqui constrangendo ninguém, nós não chegamos aqui, sabe, com espírito errado. É por isso que Deus tem nos honrado. É por isso que Deus tem levantado mais dizimistas, mais ofertantes. Aqueles que não estão dizimando, estão voltando a dizimar, voltando a ofertar. Aqueles que são novos, eles têm uma alegria tão grande de fazer algo para Deus. Nós temos um irmão aqui que trabalha com construção, ele disse assim, pastor, Deus me abençoando nesse empreendimento, eu quero dar o ar-condicionado para a igreja. Imagina que um investimento é de cerca de
R$ 50.000. É de mais corações assim que nós precisamos. Só que enquanto a gente olhar só para o nosso umbigo, é umbigo ou ubigo? Umbigo. Eu sei porque chama umbigo, porque é um só. Se fosse dois, é 2 bigo, 3 bigo, 4 bigo, que besteira. Tem gente que vive só em torno do seu próprio umbigo. A vida dele orbita só ali, sabe? Mas preste atenção, Deus quer revolucionar a tua vida e a gente está com uma cabeça de escassez, mesquinha, sabe? Nós vivemos de uma forma individualista e Deus fica de fora. Por quê? Está faltando oração, está faltando a revelação. E olha, depois que eu fiz aquela oferta que eu fiz, que eu disse para vocês, Deus não esquece de mim, eu vim passando firmeza para toda a equipe. Foi, pastor, para São Paulo? Fui. Aconteceu alguma coisa de diferente? Falei, nada. O senhor recebeu alguma palavra? Eu disse, sempre. E como é que vai ser, pastor? Eu disse, a Bíblia diz que o justo andará pela fé. Você percebeu que eles queriam que eu tivesse trazido uma palavra profética para eles? Por quê? Porque isso acalma o coração do crente que é carnal. Tem crente que ele vive, se Deus falar, ele fala, não, eu vou buscar a confirmação de profeta, ele quer profeta. Não é que está errado. Existe o ministério profético, o dom de profecia, a palavra profética, mas o problema é que tem muitos irmãos que não foram doutrinados. Então Deus fala com ele e fala, não, Deus falou tudo, mas eu quero uma palavra do profeta. O profeta tem que, ao invés de ele receber uma palavra de Deus e confirmar com o profeta, não, ele faz o contrário. E confirmar quando ele recebe do profeta para confirmar com Deus, ele faz o contrário. Ele não faz o que deve ser feito. Então, queridos, a oração é muito importante, porque ela vai dar direcionamento para vocês. Deus vai falar o que vocês precisam fazer. Aí, o que foi que aconteceu? Num belo dia, a coisa afunilando, apertando, eu sendo esmagado, muita pressão. E eu lá, ia na igreja e ficava horas orando. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. As pessoas iam na igreja e me via lá no meu devocional e falavam, nossa, o pastor tem tanta fé. Amados, eu estava de fralda. Só Deus sabe o que eu estava passando, é brincadeira. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amados, eu cantava isso até ficar com a garganta seca, a língua adormecida. Porque te abates, a minha alma. Sabe por quê, gente? Era o exercício da minha fé. Olha, a prosperidade, a bênção, o milagre de Deus não é algo que você traz de fora para dentro, é algo que você traz de dentro para fora. Aí eu ficava lá chorando, sabe? E em certos momentos eu cantando isso, esses estrofes assim, é tão simples, mas tão profundo, e eu chorava, não era de desespero, era de uma paz, era de uma graça, era de algo que eu não sabia explicar. E eu lá, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Você tem que aprender a cantar isso. Quando você estiver aperreado, quando você estiver desesperado, angustiado, aí você vai começar a cantar isso. Canta uma, canta duas, canta três, canta quatro, canta cinco, canta seis, sabe? Até o teu espírito dizer, eu já entendi, para. Sabe aquela música do elefante? Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomoda muito mais, 3 elefantes incomoda, para! É isso. O diabo chega e diz, já entendi,
tua bênção vai chegar, vou atormentar o outro, você não tem jeito, você fica aí, porque te abates a minha, para. Então o diabo é assim, sabe, os demônios são assim, quando você oferece resistência e fica lá no propósito, eu creio na palavra, eu assumo a palavra, Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é glorioso, Deus está fazendo, não é Deus vai fazer, Deus já está fazendo, a boa obra que Ele começou é fiel para completar, Ele já começou. Aí a gente fica, não, um dia, quem sabe, se Deus lembrar de mim, Ele vai fazer. A boa obra que Ele começou, Ele já começou. Ele é fiel para completar. E Ele vai fazer, e Ele já está fazendo. Aí você tem que aprender isso. E eu quero ver toda a igreja. Porque te abates e te comoves. Em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aí sabe o que aconteceu? Choveu naquele dia. Meia dúzia, uma multidão, você tem que ser profético, uma multidão de 6 gatos pingados na igreja. Aí na hora da oferta, os irmãos semearam. R$1. R$1. R$1, R$5, R$10. Naquela época eu acho que não tinha nota de 20. Mas entrou uma pessoa dentro da igreja. Era sobrado, tinha escada, a porta estava aberta, chovendo. A pessoa disse, eu posso me esconder da chuva? Eu disse, é claro. É uma igreja aqui? Eu falei, é. Umas cadeiras de lata. A gente lá com uma caixinha de som improvisada. Aí ele sentou, ouviu culto, na hora da palavra ele deu uma oferta, amados, aquela oferta deu para mais de mês, nunca mais eu vi aquele cidadão, nem sei quem era, e eu costumo dizer, foi um anjo. Então, teve um dia que eu cheguei para orar de manhã, fui abrir a porta, e a porta estava emperrada, e o pessoal colocava aquelas propagandas de supermercado, loja, eu achei que fosse isso. Quando eu empurrei, amados, a porta, tinha tanto envelope de oferta, eu sentei na escada e comecei a chorar. Eu falei, a colheita de Deus, ela chega quando a gente é obediente. Aí na época eu tinha caixa postal no correio, quando eu cheguei lá, fui despachar alguma coisa, aí a pessoa disse, Alberto, tua caixa postal está cheia. Eu disse, cheia do quê? Quando eu fui olhar, amados, naquela época eles mandavam cheque administrativo, cheque nominal, eu recebi oferta de não sei de onde, não sei de quem, era algo assim. Então, nós vivemos um tempo assim de muita prosperidade, por conta de uma atitude do coração. Então, eu gostaria de falar com você que não é dizimista. Quando você não cuida da casa de Deus, Deus não vai cuidar de você. Quando você não é ofertante, quando você não faz o que precisa fazer, sabe? E eu sei que nada é por barganha, troca, comércio, mas nós entendemos que existe um princípio, onde você planta para colher. E quando você ajusta a tua vida e você diz assim, Deus, eu recebi R$1.000 este mês, R$100 te pertence. Eu recebi R$5.000, recebeu 1.000, 100 pertence, R$5.000, 500 pertence a Deus. Eu recebi 10.000, 10.000, eu tenho que oferecer a Deus R$1.000, é o que te pertence, Senhor. O que a gente faz? A gente paga todas as nossas contas e a gente diz, Deus, o que sobrou foi isso. Então a gente dá o nosso resto. A gente até caça as moedinhas, o dinheirinho, mas tem aqueles irmãos que falam, não, está aqui guardado, do lado da minha bolsa, dentro da carteira, do Senhor, eu trouxe para o culto, eu já fiz o meu Pix. A primeira coisa a pessoa aprende, eu recebi meu dinheiro, a primeira coisa é o Senhor. Sabe o nome disso? É primiciar Deus. Você colocar Ele em primeiro lugar. O primeiro é dEle. Imagina você que a gente está aqui, a gente aprende sobre fé, mas a gente diz assim, não, Deus entende. Eu sei como é que é. Mas chegou uma hora na minha vida que eu tomei uma decisão
de falar, eu quero fazer a coisa certa para Deus. E não há demônio do inferno, amados, que vai impedir a bênção de chegar na tua vida. Você vai romper. Tem pessoas aqui que têm muitos sonhos, muitos projetos. E eu sei que Deus é com você. Você só precisa ativar essa fé, mudar às vezes a linguagem. Para de murmurar, de reclamar, de se lastimar. E começa a ter uma vida de vigilância. Deus vai fazer. Imagina eu, gente. Todo dia, 10, nós temos contas muito altas para pagar. Dia 20 e dia 30. Vocês acreditam que esse dia 28, eu pensei que era fim de mês. E eu fiz alguns pedidos no nosso grupo de transmissão. Só que Deus é tão bom, porque eu achei, puxa vida, não vai dar para a gente pagar algumas contas na data. O ano era bissexto e até dia 29, no dia 29 nós pagamos. Deus é bom. Imagina só, amados. Quando eu vi, eu fui olhar no calendário, é ano bissexto. É dia 29, porque geralmente vai até o dia 28 de fevereiro. Quando eu vi que era o ano bissexto, que era 29, eu disse, glória a Deus, diabo, não foi dessa vez. Seu chifrudo. É assim que funciona, amados. Eu sei que Deus vai te honrar muito. Eu sei que Deus vai te abençoar muito. Vamos fazer nossa última oração e a gente vai entregar nossa oferta a Deus. Vamos nos colocar em pé para espantar esse sono, em nome de Jesus. Depois ouve essa ministração de novo, que o Senhor possa estar falando no seu coração e mudando aquilo que precisa ser mudado aí dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Preste atenção, olha para quem está do seu lado e diga assim, você só vai continuar vivendo a vida que você está vivendo, se você não praticar a palavra. Olha só, gente, o que Tiago falou, não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra, amém? A palavra diz que Deus dá semente ao que semeia. Talvez você esteja aqui sem semente, mas eu quero te falar uma coisa, profeticamente, não te faltará semente para semear. Porque o que vai te trazer colheita na tua vida, não é só na área financeira, em todas as áreas, é você plantar e aprender a plantar. Tem irmãos que, numa hora de dificuldade, de luta, de problema, falam, pastor, o que está faltando para eu ser abençoado? Não é o dinheiro, é o cuidado pela casa de Deus, é o zelo, é o amor, porque aquele que não ama, não faz. Por isso que a Bíblia diz que o amor de muitos já esfriou, mas a gente precisa orar, e eu quero que você, a partir de hoje, preste atenção no que eu vou falar, eu quero que a partir de hoje, na hora da sua oferta, você abre a aba do envelope, pode escrever na aba, pastor, ore pelo meu filho. Talvez o seu filho esteja nas drogas. Pastor, ore pela minha família. Pastor, eu preciso de emprego, ore por um emprego. Ore pela minha empresa. E nós vamos estar orando por vocês, intercedendo por vocês em nome de Jesus. Amém? Amados, nós não estamos vindo para cá, não é recreação. É culto, é adoração ao nosso Deus, mas é acima de tudo, gente, uma guerra espiritual, onde nós vamos ganhar esta guerra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não existe condições do diabo prevalecer sobre a vida daquele que ora, que jejua, que busca Deus na sua palavra. A tua vida vai mudar. Pega o envelope se você não pegou, nós temos as maquininhas de cartão aí, as maquininhas, uma está ali com a Michele, a outra está ali com a Luana. Se você quiser um envelope, olha, depois da palavra de hoje, o que você faz? Eu não trouxe hoje, pastor, mas eu vou pegar esse envelope, vou fazer um voto com Deus, voto no altar, e eu vou entregar no próximo domingo, ou quando Deus te abençoar, em nome de Jesus. Mas não sai daqui sem pegar o teu envelope, não sai daqui sem mudar a tua história, não sai daqui sem tomar uma decisão de ver tudo mudando em nome de Jesus.
Faz o teu Pix, já está em tela. Estenda as mãos para cá, diga assim: Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre cada dizimista e ofertante deste lugar. Eu quero pedir a tua bênção sobre aqueles que não são dizimistas e se tornarão, aqueles que não são ofertantes e se tornarão, aqueles que deixaram de dizimar e ofertar, mas voltarão. Eu peço a tua bênção sobre a tua igreja, para que o teu povo seja encontrado neste momento, que o teu povo possa receber, Senhor, do teu favor, da tua graça, da tua misericórdia e da tua generosidade. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada um que contribui com a tua casa, com o teu reino, com a tua obra, e que o faz por amor, não por necessidade ou por tristeza, não faz por comércio, negócio ou troca. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem prosperado este lugar, porque o Senhor tem prosperado este povo, porque o Senhor está levantando aqui, Senhor, uma nova geração de pessoas prósperas, abençoadas, curadas nas suas finanças. Abençoe os empreendedores, empresários, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que têm um projeto de vida. Abençoa, Pai, cada projeto de vida, Senhor, que está sobre o teu altar, cada pedido de oração, em nome de Jesus, e que esta oferta, Senhor, possa também curar, sarar, libertar, e fazer grandes coisas no meio do teu povo, para teu louvor, honra e glória, hoje e todo sempre, amém. A nossa última oração. Pai querido, diga comigo: Pai querido, eu quero ser mais dedicado à oração. Esta palavra falou muito comigo, e eu quero me despertar para viver uma vida de relacionamento, intimidade e comunhão contigo. Eu creio que depois desta palavra, muita coisa vai chegar até mim, muita coisa vai ser liberada, e eu já quero te agradecer, porque eu creio que vou colher de muitos frutos, de tudo aquilo que o Senhor já está fazendo pela fé, em nome de Jesus. Diga: eu me posiciono a ter uma vida de oração contigo a partir de agora, uma vida de consagração. Me abençoe, abençoe minha casa, meu lar, minha família, meu trabalho, minha igreja, em nome de Jesus, amém? Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Se Deus é por mim, nada e ninguém será contra mim. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada. Dá um abraço em quem está perto de você. Até domingo, batismo às 19 horas. Eu espero vocês.